Então, introdução às equações diferenciais, que eu já havia comentado, definições de terminologia, problema do inicial, equações diferenciais de primeira ordem, curvas de integrais sem solução, variáveis separáveis, aqui os métodos de solução, né? Variáveis separáveis, solução para equações lineares, soluções para equações exatas e solução por substituição. Ok? Então, antes de mais nada, vamos lá definir o que é uma equação diferencial, basicamente, certo? Então, como eu falei, né, equação é uma relação de igualdade, algo igual a algo, isso é uma equação matemática. Qual é a característica diferente que faz com que essas equações recebam um nome especial de equações diferenciais? Tá? Basicamente, as equações diferenciais são equações que relacionam uma função com as suas derivadas. Então, toda equação que tem lá a função f relacionada com suas derivadas, a gente chama de equação diferencial. Um exemplo, eu acabei esquecendo de colocar aqui, um exemplo clássico de equação diferencial é a seguinte, essa aqui, deixa eu ligar aqui minha caneta, essa é a equação diferencial, é a equação y mais y duas linhas igual a zero. É uma equação, a função y mais a sua derivada segunda, já que y duas linhas, é igual a zero. Lógico, a gente não vai resolver agora essa aqui, mas a gente tem que pensar, qual função que quando eu somo com a sua derivada segunda dá zero? Se eu pensar em y igual a seno de x, qual é a derivada primeira do seno? Então, y', derivada do seno é cosseno de x. Qual é a derivada segunda? Y duas linhas, derivada do cosseno, vai ser menos seno de x. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa função y, certo? A nossa função y duas linhas, e vou substituir aqui na nossa equação. Então, seno de x mais menos seno de x, dá quanto isso? Mais com menos, menos, seno de x menos seno de x, zero. Então, a gente achou aí a solução dessa equação diferencial aqui, ó. Deixa eu voltar aqui com o computador laser. A nossa equação diferencial, y mais y duas linhas igual a zero, é uma equação diferencial? Sim, por quê? Porque está relacionando a função y com a sua derivada segunda. Toda equação que relaciona a função com as suas derivadas, ela recebe o nome de equação diferencial. Vamos começar com um exemplo prático aqui, que eu já falei lá no começo. Tem aqui um objeto com uma massa m e ela está em queda livre. Então, pego ela, elevo ela, ou seja, adiciono energia potencial. Potencial? Potencial. Ou seja, eu elevo ela a uma certa altura e solto ela. Devido à lei da gravidade, lei gravitacional, ela vai ser atraída para o centro da Terra, ela vai cair, né? Depois da 1700 e pouco, lá quando Newton inventou a gravidade, né, as coisas começaram a cair. Até então, nada caía para o chão, né? Precisou um físico lá encher o saco, falar que não, agora as coisas caem para o chão. Brincadeira essa parte. Então, suponha que vai soltar essa massa, ou melhor, essa bolinha de massa M, certo? Devido à atração gravitacional, ela vai ser puxada para ela vai cair livremente, certo? Então, o que a gente pode tirar? A primeira conclusão, ela está caindo, então ela está sofrendo algumas ações de algumas forças. Ela sofre a força gravitacional, peso, né? PMG igual a mg, certo? E como ela não é solta no vácuo, ela tem uma força de resistência, que é a força de atrito do ar, certo? Então aqui a gente pode modelar. A gente sabe que, da segunda lei de Newton, o somatório das forças atuantes num corpo, uma partícula, é igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. E o que a gente sabe? Ó, por enquanto não tem nenhuma... Achamos já o nosso modelo matemático. Somatório de F igual a MA. Tá? Esse é o nosso modelo matemático. Então, a gente saiu desse problema de queda livre, achamos nossa equação matemática, nosso modelo matemático. Agora a gente tem que transformar esse modelo matemático em uma equação diferencial. Tá? Como a gente vai aplicar ou transformar em equação diferencial? Manipulando o modelo. Primeira coisa, a gente sabe que a aceleração, ela é da física a derivada da velocidade. Então a gente pode trocar aqui a aceleração e incluir, em vez de trabalhar com a aceleração, a gente trabalha com a derivada da velocidade. Opa, consegui colocar uma derivada. Se eu conseguir achar agora uma relação com a própria velocidade, eu tenho uma equação diferencial.
Então, o próximo passo agora é trabalhar nas forças atuantes nessa massa que está caindo. A gente já sabia, massa é um valor específico, lá, a gente não sabe conhecer ainda, aceleração a gente sabe que é derivada da velocidade de relação ao tempo. Um corpo que está caindo, não no vácuo, não estando no vácuo, né, basicamente ele tem dois tipos de força atuando sobre ele. A força gravitacional, que é o peso, mg, massa vezes aceleração da gravidade, e tem uma força de resistência que tenta frear ele, que é aqui nesse caso eu usei uma coeficiente de atrito no ar vezes a velocidade. Então a força de resistência do ar é o coeficiente de atrito vezes a própria velocidade. Ela é proporcional à velocidade, certo? Tanto é que a gente precisa disso, essa força de resistência, porque, por exemplo, imagine que não existe, quando a gente está caindo, né? Digamos em um paraquedista, a gente está caindo. Se não existisse a força de resistência no ar puxando para cima, ou seja, freando a queda, a gente ia acelerar, né, indefinidamente, e na hora de chocar com o solo, a gente ia atingir uma velocidade absurda. Então, existe uma velocidade limite de queda livre, que é aí, tem que fazer a conta lá, que é o que, por exemplo, que dá a possibilidade dos paraquedistas saltarem, né, passar um tempo caindo e abrir o paraquedas e desacelerar. Se não tivesse essa força de resistência, fosse um vácuo, eles iam acelerar indefinidamente, certo? Não, e os caras não abriu o paraquedas do mesmo jeito, o paraquedas não ia conseguir segurar, desacelerar o suficiente, certo? Então, essa força no sentido contrário à queda, que dá a possibilidade, né, de a gente, dos paraquedistas pularem, de a gente jogar coisa, por exemplo, os aviões jogam lá suprimentos para as áreas de guerra, e o suprimento consegue desacelerar com o tempo, né, e com a ação do paraquedas. Então, isso aqui é só uma observação extra matéria. Então, aqui as duas forças que estão atuando, eu coloquei a seta do mg, do peso, muito maior que da resistência ao ar. Por quê? Porque ela é bem mais forte, ela está caindo. Enquanto, como você está caindo, a força que está te puxando para o chão é muito mais forte que a força que está te segurando, que é a força de atrito do ar. Tá? Então, força gravitacional, P igual a mg, e a força de resistência do ar, gama V. Onde gama é o coeficiente eu dei um nome específico, coeficiente de atrito do ar, certo? E esse gama, ele depende diretamente da forma do objeto. Então, se é um quadrado, ele tem um certo valor. Se é uma esfera, tem um outro valor. Se é um corpo, uma pessoa, tem um outro valor totalmente diferente. Ele pode ser calculado empiricamente, né? Realizando vários experimentos e analisando qual é o valor empírico dele, tá? Mas aqui, para os nossos casos, a gente vai atribuir valores específicos aqui para poder fazer as contas. Então, pronto, essa segunda parte aqui, ou melhor, a primeira parte da igualdade, que a gente não tinha, a gente só tinha somatórias forças, agora a gente já tem as duas forças. Uma positivo e uma negativo. Como que vai convencionar o eixo positivo? Aqui, em geral, a gente convenciona o eixo positivo no deslocamento. Então, se o deslocamento é vertical, de cima para baixo, a gente convenciona, então, que de cima para baixo ele é positivo. Ou seja, o peso vai ser positivo e a resistência do ar negativo. Poderia fazer o contrário? Poderia. Vai dar errado? Não vai dar. Lá no meio das contas, vai ter um sinalzinho de menos que a gente vai jogar para o outro lado, pronto, volta tudo normal. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Eu tive um professor que ele fazia o contrário, ele sempre era fixo. Eixo X, eixo Y é sempre para cima positivo. Aí ficaria o contrário, ficaria resistência do ar positiva e o peso negativo. No meio das contas, tudo se normaliza. Fiquem tranquilos. Então tá aqui o nosso pronto. Montamos nossa equação diferencial. Como assim, professor? Cadê a equação diferencial? Olha aqui, ó, a função velocidade, e, lógico, né, tem umas continhas, mas é igual a massa vezes a aceleração, a sua derivada. Então, estou relacionando a função velocidade com a sua derivada. Pronto, está satisfeita a característica crucial para que uma equação seja chamada de equação diferencial. Tá? E aqui no nosso problema, o que a gente vai abordar? Calcular a velocidade de queda desse corpo, que está em queda livre. A gente vai chegar no final, provavelmente a gente vai resolver hoje, terminando de resolver hoje, a gente vai chegar numa velocidade limite. Por quê? Porque
conforme aumenta, por mais que esse massa vezes a aceleração da gravidade sempre aumente, porque ambos são positivos, a velocidade vai aumentar, esse coeficiente também vai aumentar, já que a velocidade aumenta e esse coeficiente é positivo, certo? Positivo vezes positivo vai aumentar, com o sinal negativo vai ficar muito negativo e vai cancelar com isso aqui. Então vai chegar uma hora que vai chegar na velocidade de limite de queda, certo? E aqui a gente tem uma equação diferencial. Está associando a velocidade com a sua derivada. Antes de começar a solução, vamos descobrir como a gente classifica as equações diferenciais. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de equações diferenciais. As equações ordinárias e as equações parciais. Ordinária vem de qualquer, né? Simples, ou algo ordinário, algo qualquer, algo simples. Algo que não tem uma relevância, certo? Então, quando que é uma equação diferencial ordinária? Quando a gente só tem funções de uma única variável. Então, uma função simples, uma função de uma única variável, uma f de x, certo? Quando a gente tem parcial, quando a gente tem funções de várias variáveis, uma f de xy, uma f de xyt, aí são equações diferenciais parciais. Outra classificação que a gente faz também é em relação à sua ordem. Qual que é a ordem? A ordem é o grau da derivada. Nesse nosso problema aqui, é de primeira ordem. Por quê? Porque só tem a derivada primeira da função. Se a gente tivesse uma derivada segunda, então seria de segunda ordem. Se tiver uma derivada terceira, é terceira ordem. A gente vai trabalhar com equações diferenciais de primeira, no máximo segunda ordem. Tá? A gente vai ver a teoria para terceira ordem, mas em geral primeira e segunda ordem. Que é quando a gente relaciona posição, primeira derivada velocidade, segunda derivada aceleração, segunda ordem. Ok? Dentro das equações diferenciais ordinárias ou também de parciais, a gente tem alguns valores que nos auxiliam a determinar soluções fixas, soluções particulares para as equações diferenciais. Porque, como a gente trabalha com derivada, qual que é a operação inversa da derivada? Integral, exatamente. Então, como a gente vai trabalhar com derivadas, o inverso da derivada é integral. A gente vai integrar as equações. E quando a gente integra as equações, lembra que aparece, eu falei no começo da aula, aparece o mais C. Então, esse mais C, as mais constantes, em tese, se a gente não conhece nenhuma informação sobre a função, elas ficam lá. A gente tem uma solução geral. A gente tem infinitas soluções, porque a gente não sabe quanto vale aquela equação, aquele C. Então, como que a gente contorna até parece o nome contorno mesmo, né? Contornar de ultrapassar esse obstáculo? Com as condições iniciais ou as condições de contorno. Que condição inicial? O valor inicial que a gente conhece do problema. Por exemplo, no nosso problema de queda livre aqui, lembra que eu falei, eu pego, elevo a minha bolinha, né? Ou seja, eu adiciono energia potencial para ela e solto. No momento que eu solto, qual é a velocidade inicial dela? É zero. Então, tem uma condição inicial. A velocidade no tempo zero, ou seja, a velocidade inicial da minha partícula é zero. É uma condição inicial. Se eu tiver uma outra informação, por exemplo, depois de 30 segundos, a minha bolinha atingiu 40 metros por segundo. Então, é uma condição depois, fora do início, eu chamo de condição de contorno. Qualquer condição que é fora do início, qualquer valor específico, fixo, que a gente conhece, fora do início, a gente chama de condição de contorno. Existem também, por exemplo, na parte lá da transferência de calor, também tem condição de contorno lá, mas é um outro tipo de condição de contorno. Suponha que você tem uma chapa plana, um quadrado de alumínio que está sendo aquecido nas bordas. Você tem as condições de contorno nas bordas, é outro tipo de condição de contorno, né, que é lá da transferência de calor. Tá? Mas a ideia é mais ou menos igual. São valores fixos que a gente sabe que a gente conhece de antemão. Tá? Ou está implícito no problema. Então, sempre que a gente quiser uma solução particular, a gente precisa conhecer a solução uma condição inicial ou uma condição de contorno. Pelo menos uma condição inicial ou uma de contorno. Então, vamos pegar esse problema nosso da queda livre. Nosso modelo é o quê? mg menos gama v é igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. E vamos atribuir alguns valores aí, porque não vai fazer continha, né? É melhor fazer as contas com números. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui valores
Simples. Massa igual a 10 quilos, para facilitar. Poderia ter facilitado um pouquinho mais, colocado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, mas coloquei 9,8. Massa igual a 10 quilos, o coeficiente de atrito do ar, 2 quilogramas por segundo, tá? Não, a unidade de medida a gente nem vai utilizar, o importante para a gente são os valores numéricos, e a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E substituir isso nesse modelo aqui, tá? Então, substituindo isso, a gente tem o quê? 10 vezes 9,8, menos 2 vezes V, V é a velocidade que a gente quer determinar, a gente não conhece, é igual, desculpe, a 10 vezes a derivada de V em relação a tempo. Só multiplicando 10 vezes 9,8, dá 98. Só isso que eu fiz aqui, ó, de multiplicação, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Não vimos ainda, mas eu vou aplicar um método de solução de EDO, que é o método das variáveis separáveis. Então, tá no nome o que a gente tem que fazer. Variável separável. Separar a variável. Deixar de um lado da igualdade a variável. Quais são as variáveis aqui? V e T. De um lado a variável T e do outro lado a variável V. Certo? Só que eu não posso simplesmente aparecer com o DT aqui. A gente tem que fazer umas manipulações. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, o DT está dividindo. O que eu faço com ele? Passo multiplicando. Como aqui não tem T, eu não posso simplesmente passar para a direita eles. Eu tenho que passar dividindo esses aqui, certo? Por quê? Porque ele, como posso dizer, não, o DV está do outro lado. Eu não posso somar DV. Eu tenho que sempre estar multiplicando a função desses DV. Então, eu vou fazer isso. Vou passar o DT multiplicando. Eu acho que passei o 10 dividindo. Não, eu acabei não fazendo isso ainda. Eu só passei o DT multiplicando. Como ele está multiplicando, ele multiplica todo mundo. Como é uma soma, ou subtração, dá na mesma, tem que colocar entre parênteses. Então, 98 menos 2V vezes DT. Só passei o DT multiplicando, tá, pessoal? Só fiz isso. Esse primeiro exercício eu vou fazer bem passo a passo. Só passei o DT multiplicando. E continuou aqui, ó, 10dV, certo? Agora, o que eu faço? Já que isso aqui tudo está multiplicando o DT, e não tem T aqui, eu vou passar ele dividindo, porque ele só tem V. Ele vai ficar junto com o V do outro lado. E passo o 10 dividindo do outro lado. Então, passei o 10 dividindo aqui, e passei tudo isso que está dentro do parênteses dividindo do outro lado. Separei as variáveis. Do lado esquerdo só tem variável T, do lado direito só tem variável V. Ou, melhor, só tem os diferenciais. Diferencial de T, diferencial de V. Outro, porque também tem, esse é o nome de equações diferenciais. O nome de T e dV são diferenciais, né? Diferencial do T e diferencial do V. A gente trabalha com os diferenciais das funções. Beleza. Processo ou transformação inversa da derivada é a integral. Então, eu vou integrar aqui na esquerda e vou integrar na direita. Só que a esquerda vai ser uma integral em relação a T. E na direita vai ser uma integral em relação a V. Eu vou repetir essa equação aqui no próximo slide. Ó. Agora sim eu vou integrar dos dois lados. Integrando os dois lados, tá aqui, ó. Simples. Como a gente não sabe o valor inicial e final, vai ser uma integral não definida. Por isso que vai aparecer o mais C. Então, por isso que a gente precisa de condições iniciais, condições de contorno. Integral de 1 sobre 10 em relação a T. Aqui só, pessoal, que eu vou falar o seguinte. Ambas são integrais não definidas. Então, tem que ser um mais C1 aqui, mais C2 aqui. Não precisa somar C em cada um dos lados. Eu prefiro escolher sempre somar o mais C só na função, na integral do T. Já que eu quero achar o V. Por quê? Vai ser C1 aqui e C2 aqui. Jogo o C2 para a esquerda, vai ficar menos C2. Constante 1 menos constante 2 é constante. Constante menos constante é constante. Então, eu posso colocar diretamente só uma constante. Tá? Integral de 1 sobre 10 vai ser o quê? T sobre 10. Essa integral aqui vai dar menos meio de ln do 98 menos 2v. Tá aqui, ó. Integral de 10, 1 sobre 10, T sobre 10 mais C. Então, beleza. Agora o que eu faço? Eu quero saber qual é a velocidade. Tem que isolar esse V daqui. Vou ter que arrancar esse V daí de dentro, de algum jeito. Como? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, jogar o menos 2, ou 2, tanto faz, multiplicando do outro lado, certo? E o menos também. Então vai ficar assim, ó. Menos, eu passei multiplicando. Então vai ficar menos 2t dividido por 10. Menos 2 por 10 dá menos 1/5. E o 2 está multiplicando aqui. Eu joguei o menos, coloquei em evidência aqui, tá? O menos foi junto. E do outro lado, o que sobrou? Só o ln de 98 menos 2v. Qual é a função inversa do ln? Qual é a função que eu aplico no ln que eu consigo cancelar o ln, cortar ele aqui?
Então, vou exponenciar dos dois lados. Lembre-se que numa equação, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro lado. Vou exponenciar dos dois lados. Está lá. Apliquei exponencial. Ou seja, coloquei os valores na potência lá. Só que o exponencial do logaritmo natural corta. Aí só sobra o logaritmando aqui de dentro. Então, vou repetir essa equação de novo no próximo slide. Agora, eu vou cortar o ln aqui com o e. E vai ficar o quê? E elevado a menos t sobre 5 mais 2c igual a 98 menos 2v. Veja, cortou ali, só ficou logaritmando. Agora eu consigo isolar o v, não consigo? Jogo o 2v para a esquerda, o 98 fica aqui, tá? E jogo a exponencial para a direita. Ambos vão trocar de sinal. 2v fica positivo e o e fica negativo. Então, ó. Antes disso, eu fiz o seguinte. Propriedade de potências. Tá aqui, ó. Quanto que dá? Vou colocar aqui, deixa eu ligar minha caneta. Quanto que é, vamos lá, A elevado a M vezes A elevado a M. Alguém lembra dessa propriedade? Mesma base, repete a base e soma os expoentes. Mais N. Só que aqui, ó, eu tô o contrário. Aqui eu tenho uma soma, eu vou separar em multiplicação. Por quê? Para facilitar a nossa vida. Quanto que é e elevado a menos 2c? C é um número fixo. E elevado a menos 2c vai ser um número fixo também. Então, eu posso chamar isso aqui de constante. Eu vou chamar ele de K. K1. Beleza? Então, esse número aqui virou um K1. Porque é uma constante. Ah, quanto vale essa constante? Isso eu vou calcular para lá depois. O importante é que eu sei que é uma constante. Aonde que é função? Função é só essa que depende do t. Beleza? Então, transformei esse aqui em K1. Ok? Agora sim. Agora eu vou jogar o menos 2v para a esquerda e o K1 e elevado a menos t sobre 5 para a direita. Vamos trocar de sinal. E já isolei, né? Já fiz isolar, já isolei tudo. Faltou aqui uma linha aqui. Peço desculpas, mas já fiz já isolei tudo de uma vez só. Joguei o 2v para a direita e esse para a esquerda. Vejo que ele trocou de sinal. O 2 está multiplicando v, eu passei dividindo já. Tá? E aqui, essa aqui é a nossa solução por integrais. Por quê? Falta de calcular quanto vale K1. Aqui eu tenho infinitas soluções. Eu só calculei a solução utilizando a integral. Agora eu preciso estabelecer quanto vale esse K1. Eu tenho que dar um jeito de calcular o valor desse K1, para eu ter uma solução única para esse problema. Como que a gente vai calcular isso? Aqui, só dividir, né? Dividir 98 por 2, 49. Apareceu outro K. Quanto que dá? K1, que é um número dividido por 2. Não sei quanto, mas é um número. Ou seja, uma constante. Agora sim eu tenho o resultado final. Então, a minha velocidade é 49 menos K vezes E elevado a menos T sobre 5. Agora, basta eu calcular quanto vale o K, eu tenho a solução única, a solução particular desse exemplo. Como que vai achar o valor do K? Usando aquela condição inicial que eu falei no começo. Quando eu elevei a minha bolinha e soltei, naquele momento inicial que eu solto, a velocidade dela era 0 metros por segundo, velocidade de queda. Então, a minha condição inicial, V0 igual a V de 0 metros por segundo. Ou seja, no tempo zero, a velocidade é 0. Aqui nessa equação, vou colocar 0 no lugar do t e o v também vai ser 0. Tá aqui, ó. V de 0 igual a 49 menos K, que multiplica E elevado a 0 sobre 5. Por que 0? Porque o tempo aqui, ó, esse aqui é um tempo igual a 0. E isso é igual a 0. Quanto que dá E 0 sobre 5? Dá 0, né? Menos 0 igual a mais 0, então 0, E elevado a 0. Qualquer número, exceto 0, elevado a 0 dá quanto? Cálculo básico, 1. Então, E elevado a 0 deu 1. Por isso que ficou, ó, 0 é igual a 49 menos K. Isola o K, joga o K para a esquerda. Ou seja, K igual a 49. Então, a gente já sabe, nesta equação aqui, que esse K também vale 49. Então, vai ser 49 menos 49 E elevado a menos T sobre 5. Aqui, ó. 49 menos 49 vezes E elevado a menos T sobre 5. Como tem 49 nos dois, posso tirar em evidência. 49 multiplica. 49 dividido por 49, 1. Menos, entra o menos, 49, E na menos T sobre 5, dividido por 49. Só entra o E na menos T sobre 5. Beleza? E acaba aí. Aqui está a nossa equação da velocidade. Vejam, se a gente aumentar
para até mais infinito o t, ou seja, passar muito tempo, esse daqui vai ficar 1 sobre e. Esse aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu reescrever aqui. Então, aqui. Se a gente faz aqui, deixa eu achar minha ponteira. Aqui. Se a gente faz o t tendendo a mais infinito, só a gente pensar. Essa aqui a gente pode reescrever assim, ó. 49 multiplica 1 menos. Esse negativo, ele fica 1 sobre e elevado a t sobre 5. Certo? Tudo bem? Então, o que acontece se o t for para mais infinito? Se ele for para mais infinito, esse número aqui vai para mais infinito, certo? E elevado a infinito também vai para mais infinito. 1 sobre o número que vai para mais infinito, ele vai para zero. Então, com o passar do tempo, isso aqui vai ficar 1 menos 0, vai dar 49 metros por segundo de velocidade. Então, a velocidade limite para esse corpo é de 49, metros por segundo. Porque, já que a velocidade está dada com o passar do tempo, né, e depois de muito tempo, t vai para mais infinito, a gente chega aqui, anula, né, corta ali, a gente chega aqui a velocidade limite de queda livre dessa esfera, com 10 quilos, com o coeficiente de atrito do ar igual a 2 kg por segundo, certo? E gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a velocidade limite dela é de 49 metros por segundo. Ok? E aqui a gente acaba. Acaba esse exercício. A gente nem entrou ainda nos métodos de solução e conseguimos solucionar uma equação diferencial, certo? Então, aqui, quais são os métodos? Não, a gente só vou comentar aqui rapidinho. Quais são os métodos de solução que a gente vai abordar? Vai abordar variáveis separáveis, que é exatamente esse que a gente acabou de resolver. Fator integrante para EDOs lineares. Função potência para EDOs exatas. E fator integrante, novamente, para EDOs quase exatas, ou pseudo-exatas.